Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que está simplesmente mudando as regras do jogo no mundo corporativo. A ligação direta entre o bem-estar de quem trabalha numa empresa e os resultados que ela tem. Vamos entender por que saúde mental deixou de ser um benefício e virou, na verdade, o principal ativo estratégico para o futuro. Para começar, vamos a uma pergunta essencial. O que, de verdade, faz uma pessoa dar o melhor de si no trabalho? É só o salário no fim do mês? O cargo? Ou tem uma coisa mais profunda aí, algo que, muitas vezes, as empresas não estão enxergando? Essa frase aqui, ela resume bem uma mentalidade que é puramente de troca. É aquela visão do tipo, eu entrego o meu, recebo por isso e ponto final. Quando essa é a lógica que domina, pode esquecer inovação, engajamento, lealdade, tudo isso vai por água abaixo. É o primeiro grande sinal de que tem algo muito errado. Isso leva a gente direto para o nosso primeiro ponto, o que podemos chamar de desafio invisível. É exatamente esse buraco que existe entre o que a empresa espera e o que as pessoas estão sentindo de verdade. E esse desalinhamento, acredite, custa muito caro. Hoje em dia, a competição de verdade não é mais só por uma fatia do mercado, mas sim por capital humano. As empresas que mais se dão bem são aquelas que já entenderam que o seu grande diferencial são as pessoas que elas conseguem atrair e, o que é ainda mais difícil, manter por perto. E por que essa batalha é tão complicada? Olha só o que uma pesquisa mostra. A concorrência por salário é sim o maior desafio. Quase 67% das empresas apontam isso. Mas, dá uma olhada no segundo fator, com mais de 34%, a falta de oportunidade de crescer. Fica muito claro que a história não é só sobre dinheiro, é sobre futuro, sobre propósito, sobre se sentir valorizado. Para a gente entender a solução, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Vamos agora para a base de tudo isso, a mente humana e como ela funciona no ambiente de trabalho. É aqui que a psicologia começa a nos dar as respostas. Tudo começa com a cognição. Pensa nela como se fosse a velocidade do processador do nosso cérebro. Quando a mente de alguém está sobrecarregada com estresse, ansiedade ou desmotivação, a capacidade de processar informação, de resolver problema, de ser criativo, tudo isso cai drasticamente. A performance despenca não por falta de talento, mas por pura sobrecarga mental. E aqui está uma sacada da psicologia que se encaixa perfeitamente no mundo do trabalho. Um feedback mais duro, por exemplo, não é algo que desmotiva todo mundo por igual. Para uma pessoa, pode ser um gatilho para ansiedade. Para outra, que tem uma mentalidade diferente, pode ser um desafio estimulante. O que muda? A interpretação. E o ambiente de trabalho tem um poder gigantesco de moldar essa interpretação coletiva. É exatamente por isso que as emoções não podem ser ignoradas. Elas não são um problema, elas são um diagnóstico. Uma equipe apática, um colaborador ansioso, tudo isso são dados, são sinais de alerta piscando e avisando que alguma coisa no sistema, seja na cultura, na liderança, nos processos, precisa de atenção. Ignorar isso é como dirigir ignorando a luz do óleo piscando no painel. O que nos traz ao custo real dessa desconexão toda. Quando a gestão insiste em modelos antigos, ultrapassados e simplesmente ignora o fator humano, as consequências são inevitáveis. E pior, dá para medir no bolso. Aqui a gente vê o choque entre duas eras. De um lado, o estilo tradicional, que enxerga as pessoas como peças de uma engrenagem. O foco está no processo. Do outro, uma abordagem moderna, que entende que as pessoas são o motor. O foco muda para o crescimento, a flexibilidade, a motivação. É a diferença entre gerenciar recursos e liderar seres humanos, né? E essa diferença de abordagem muda tudo na hora de reter talentos. Focar só no salário é um jogo de curto prazo. Você até atrai a pessoa, mas não segura. Agora, quando o foco é em oportunidade, você constrói lealdade. Você transforma um simples emprego numa carreira e um funcionário num parceiro do negócio. Essa frase é devastadora, porque ela representa o exato momento em que a esperança da pessoa acaba. É o pensamento de alguém que já deu muito de si, mas que olha para frente e só vê um muro. Quando um talento chega nesse ponto, a decisão de sair, na prática, já foi tomada. Mas ok, vamos agora para a parte boa. Como é que a gente reverte esse quadro? Vamos dar uma olhada na psicologia por trás da alta performance e entender como o bem-estar se torna o combustível para resultados incríveis. Essa ideia é sobre ter o controle, sobre empoderamento. Um ambiente de trabalho saudável não é um lugar sem desafios. Pelo contrário, é um lugar que dá ferramentas para as pessoas enfrentá-los. Ele cultiva a crença de que é possível transformar as circunstâncias em vez de só ser uma vítima delas.
E aí a gente volta para aquele nosso princípio fundamental. O objetivo de uma gestão que foca em pessoas é criar uma cultura onde a interpretação padrão dos acontecimentos seja positiva, resiliente, onde um erro vira aprendizado e um desafio vira oportunidade. Essa mudança de percepção coletiva que destrava o verdadeiro potencial de uma equipe. E os resultados disso são concretos e mais do que comprovados. Pessoas que se sentem bem no trabalho não são só mais felizes. Elas são comprovadamente mais saudáveis, o que diminui faltas. São mais produtivas, mais criativas e colaboram mais umas com as outras. Isso não é benefício soft, não. Isso são métricas de negócio. Com tudo isso em mente, a gente chega na nossa conclusão, olhando para o futuro do trabalho. A nova fronteira da competição no mercado não é mais tecnológica, é humana. O recado final é bem claro. Numa era de automação e inteligência artificial, a habilidade mais rara e valiosa vai ser a de entender e gerenciar o fator humano. A gestão de talentos deixou de ser uma função do RH para se tornar o coração da estratégia de negócios. E o caminho para isso é a personalização. É criar um ecossistema onde o crescimento da empresa e o crescimento das pessoas que trabalham nela não são coisas que competem entre si, mas que dependem uma da outra. Um alinhamento onde, no fim das contas, todo mundo ganha. E para fechar, fica a reflexão. Diante de tudo isso, onde é que uma organização se encaixa hoje? Ela ainda está operando com a lógica do século passado ou já entendeu que o maior ativo que ela tem são as mentes e os corações das pessoas que a constroem todos os dias? A resposta a essa pergunta é o que vai definir o sucesso na próxima década.